Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando para falar de mais uma produção de horror aqui pro Horror Gratuito. Filme esse que não é tão conhecido assim, mas ele vem sendo muito comentado por ser um filme muito extremo, muito pesado. Às vezes eu diria até desnecessariamente pesado. Ele flerta com o nível de extremismo que vimos em A Série B, um Filme. Na realidade, alguns críticos chamam ele de A Série B, um Filme chileno de 2018. Estou falando de Trauma, filme que foi feito em 2017, distribuído mundialmente em 2018. E, como eu já disse, é um filme chileno. Eu acho que a gente tem que... Não estou dizendo que todo mundo que assiste a esse quadro aqui no canal o faça, mas eu fiz por muito tempo e me arrependo. Deixar de lado esse preconceito bobo que a gente tem com as produções sul-americanas. Elas são muito boas, sim, não só no que tange ao terror, mas outros gêneros também. O cinema argentino é muito conhecido pelos dramas, filmes de romance também, muito bem escritos, muito bem dirigidos, filmes ótimos, filmes de comédia, o cinema uruguaio também. E o chileno, veja só, eu fui agraciado exatamente com este filme. Foi o filme que me chamou mais atenção do cinema chileno, Trauma. Segundo longa-metragem do diretor, cadê minha cola? Nossa, eu tenho que escrever isso aqui quando eu tiver com mais calma. Lúcio Rojas, que já havia dirigido Sendero, que é basicamente um filme muito clássico, digamos assim. Pessoas vão se aventurar num lugar meio longínquo e coisas terríveis começam a acontecer. Esse filme ele é um pouco difícil de achar, eu dei muita sorte que ele veio numa pasta junto com o Trauma, e aí eu consegui assistir aos dois. A evolução de Sendero para Trauma é gritante, é como se fosse um outro diretor fazendo filme. Ele mostra um processo evolutivo, mas ele também mostra uma espiral descendente ao nível da loucura. O cara é muito do doido. Ele consegue algo que Serbian Film não trabalhou tão bem assim, que é a questão de crítica, que ele deixa claro o seu alvo. Ele mira muito bem sobre o regime do general Pinochet, que foi um ditador terrível. E isso não sou só eu que estou dizendo, os chilenos têm muito problema quando se fala sobre Pinochet, e um desses problemas é a questão da tortura, e ele trabalha isso muito bem aqui. Agora já começa aqui a breve sinopse a respeito de Trauma. Temos 4 amigas que resolvem que vão passar ali um final de semana numa casa, num lugarzinho meio escondido, numa cidadezinha meio pequenininha, e são confrontadas com vários problemas desde que elas chegam nessa cidadezinha pequena para conseguir chegar a tal casa que elas querem passar o final de semana. Um deles é um velho muito do escroto que resolve que vai perturbar as meninas, e quando ele resolve de fato perturbar, o caos e a desgraça começam a acontecer na vida delas. Eu pulei aqui um aspecto interessante, que são os primeiros 8 minutos de filme. Talvez sejam os piores primeiros 8 minutos de filme que eu já tenha visto em toda a minha vida. E não é pior no sentido de ruim, é pior no sentido de ruindade que ele demonstra ali. Aqui eu não vou falar do que se trata. Eu vou deixar os spoilers que eu posso dar na parte de 3 razões para assistir e 3 razões para não assistir, que serão os vídeos que serão lançados em sequência deste. Aqui eu vou me ater apenas a sinopse, aspectos técnicos, evitando ao máximo spoiler. Atuações. E aqui eu vou fazer um comparativo que chega a ser um pouco injusto com a Serbian Film, mas eu acho que ele é um bom parâmetro. Ah, Marcos, mas eu não assisti, não quero, nunca vou assistir a Serbian Film. Tudo bem, tranquilo. De qualquer forma, tu vai conseguir entender onde é que eu quero chegar. Nível de atuações aqui, ele conseguiu trazer atores e atrizes que já tinham um mínimo de experiência na frente da câmera, então soa mais natural, é verossímil, não tem muita coisa forçada ali. Talvez uma atitude ou outra, problemas de roteiro, com atitudes estúpidas de personagens idiotas, que a gente já tá meio que esperando. Isso é algo meio... eu não gosto de usar essa palavra, mas é meio previsível em filmes de terror. Tu precisa lidar com a burrice humana para que as coisas funcionem e o assassino, a entidade do mal, tem ali uma ou outra vitória para o filme de terror se tornar interessante. Mas aqui os atores são bons na sua grande maioria. Talvez um ou outro momento ali tenha ficado meio piegas, meio forçado, mas aí também é a questão que envolve criança, então eu não vou
tirar pontos nesse sentido. Criança é complicado, nem sempre tu tem um casting gigantesco. Aqui a gente tá falando de um filme de terror extremo, então foi complicado. A direção, como eu disse, eu tive acesso ao Sendero, mas para quem não teve, vai gostar. O ritmo é muito bom. Talvez ele se perca um pouco ali no ritmo final, quando ele resolve que vai jogar muitas coisas e deixar algumas dúvidas que nitidamente não vão ser solucionadas, até porque se trata do terceiro ato, o ato final do filme. Mas ele sabe conduzir, ele sabe deixar irritante, ele sabe te deixar desconfortável, sem necessariamente todas as cenas mais pesadas, ao contrário de Serbian Film, serem tão gráficas. Ele te choca muito pelo aspecto psicológico. É um filme de horror psicológico opressor ao extremo. Mas Marcos, é opressor estilo psicológico Midsommar? Eu odiei aquela bosta que passa durante o dia com luz do sol. Oh. Não, cara, não é isso. O psicológico aqui é muito mais a questão de como que ele encaixa o que ele está te mostrando sem necessariamente te mostrar. Vou explicar isso nas 3 razões para assistir, então se tu quer saber um pouco mais, eu vou ter que entrar em spoiler, não é um spoiler fácil de digerir. Teve ali umas 3 cenas que eu falei, cara, por que eu tô assistindo essa porra? Puta merda, mas enfim. E ele sabe contar uma história, por mais que seja uma história um tanto quanto idiota e que tu sabe que acontece em filmes de terror, quantos filmes tu consegue enumerar que tem um grupo de amigos, vai passar o final de semana... E aí acontece uma desgraça, todo mundo morre, vem uma entidade do mal, ou um assassino muito doido, maluco. Cara, Uma Noite Alucinante, Pânico na Floresta, Casa de Cera. Então assim, é uma receita pronta, que já sabe como que ela vai ser conduzida, mas aquele te surpreende pelo nível de maldade e principalmente, a gente não está falando de um horror sobrenatural, a gente está falando de um horror opressor visceral baseado... Não o que aconteceu, mas ele teve inspiração de fatos reais, principalmente envolvendo a questão de tortura lá do Pinochet imposta aos cidadãos chilenos. Esse aspecto de buscar referências reais torna o filme ainda mais pesado, ainda mais visceral. Então ele não é um filme para pessoas de estômago fraco, não pela violência gráfica que ele tem, mas não é tão extrema como é o Serbian Film, mas eu acho que muito mais por tu ter uma ideia muito crua de o quão horríveis nós somos e o quão péssimos a gente pode se tornar por conta de problemas que a gente passou quando mais novo e teve que viver com aquilo. Eu acho que é um filme muito sobre causas... como é que é aquela frase? Causas e consequências? Causa e efeito, essa é a frase correta. Causa e efeito. E ele trabalha isso de uma maneira muito crua, é muito pesado. Não é um filme que tu vai assistir, vai acabar e vai ficar de boa. A não ser que tu seja, e aí é uma galera que eu faço questão que não esteja aqui no canal. É aquela galera idiota que quer pagar de fodelão, do tipo... Ai, mas eu assisti o filme comendo pipocas e depois eu fui comer um sanduíche de mortadela com carne moída e fingi que o ketchup era sangue, porque eu sou fodelão. Vai, sabe, tipo assim, cresce. Esse é um filme tal qual esse novo filme, essa nova vibe de filmes de terror, ele demanda um nível de maturidade para que tu entenda a mensagem real. Não é aquela mensagem estampada, é uma mensagem subliminar que está lá atrás. Somos ruins, somos péssimos, podemos ser ainda piores do que aqueles que nos causaram mal quando éramos inocentes. Essa é a mensagem. É a mensagem de que, cara, somos um país que passou por um trauma gigantesco, sofremos demais e ainda podemos ser punidos por isso. Então é a hora de mudar. Não queremos que essas coisas terríveis que aconteceram há 15, 20, 30, 40 anos atrás voltem a acontecer. Essa é a mensagem principal. Só que ele não tá te falando isso. Não tem um cartaz escrito assim, não torture as pessoas. Ele não precisa. Ele te mostra isso nos 8 primeiros minutos. Como eu já disse, os piores 8 primeiros minutos. Se tu conseguir sobreviver os 8 primeiros minutos desse filme, tu vai pegar as outras mensagens que ele quer passar. Nota do filme, 9. Sim, 9. É um filme necessário. Não é para todo mundo. Tem que ter estômago forte. Curiosamente, eu nunca vi uma mulher criticando esse filme. Eu gostaria muito de saber.
Só que eu já adianto, é um filme que relata estupro, abuso verbal, abuso físico, tem uma questão envolvendo mãe e filho, que é pai e filho, que também... Mas assim, se tiver alguma pessoa, no caso do sexo feminino, que seja crítica ou que acha que pode fazer uma crítica, entre em contato comigo pra gente trocar uma ideia. Eu gostaria de ter essa outra abordagem, esse outro ponto de vista, mas não é um filme fácil. Marcos, o que falta para ele ser nota 10? Eu acho que houve um exagero, acho que houve aquele momento em que, de repente, o vilão é um super-humano inacreditável, o cara toma tiro, facada, ácido, explode, o cara não morre e as coisas seguem acontecendo. Eu acho que há um exagero ali. O filme poderia ter acabado 30 minutos antes, não teríamos recebido tantas outras informações extras desnecessárias que não levam a lugar algum. E talvez o filme poderia ganhar nota 10 mesmo, com a questão de baixo orçamento e coisas limitadas ali, que um segundo filme de um bom diretor tem, mas como eu disse, ele é um bom diretor, não vejo nenhum outro projeto dele a curto prazo, mas quem tiver a oportunidade, assista Sendero antes desse aqui para tu notar a evolução do cara. Não tô chamando o cara de James Wan ou... sei lá, um outro grande diretor de terror. Ele nunca vai ser um Kubrick, é muito improvável que isso aconteça, até porque Kubrick foi um só, e a obra dele tá aí, a gente ainda pode apreciar. Não precisamos de um novo Kubrick, precisamos de pessoas novas, com novas ideias, que tal qual ele revolucione o cinema. Mas tentem assistir ao Sendero, e este filme aqui vale muito a pena para quem tem um estômago um pouco mais forte, não por questão de violência gráfica, mas de violência psicológica. Foi um filme que me perturbou aí 2, 3 dias e eu fiquei meio reflexivo. Então é isso, gurizada medonha, fiquem ligados. Próximos 2 vídeos, 3 razões para não assistir, 3 razões para assistir. Obviamente terá uma enxurrada de spoilers. Se tu quer fugir, não assista os vídeos antes de assistir ao filme. É isso, beijo, abraço, tchau e fui, valeu, falou!